Conta-se que quando a vida começou no mundo, os pássaros sofriam muito. Eles pousavam nas árvores, sabiam voar, mas não sabiam construir casas, nem ninhos, e nem como criar os seus filhotinhos. E eles eram obrigados a botar os seus ovinhos no chão. Mas os seus ovinhos quase sempre eram devorados pelas serpentes e pelos animais que rastejavam e pelos sapos. E também eles eram pisados pelos outros animais e os passarinhos choravam muito. Então todas as aves se reuniram e rogaram ao Criador, dizendo: Pai, envia-nos o socorro necessário, porque queremos criar nossos filhos e ter nossas casas. Então Deus, para orientar as aves, enviou um anjo do céu. Mas os pássaros não tinham mãos e também nem plantas. Eles não sabiam como construir, não tinham paz e não tinham nada. Então os anjos que vieram ensinaram os passarinhos a fazer os ninhos. E também um anjo ensinou o João de Barro a fazer a sua casinha. E assim as aves aprenderam como construir as suas casas, como fazer os seus ninhos. E houve segurança geral, eles ficaram protegidos na hora da chuva, na hora da tempestade. E quando cada casal de pássaro estava morando no seu ninho, e quando o João de Barro estava já na sua casinha, então quando todas as aves tinham seus ninhos e os filhotes protegidos, eles decidiram então que deveriam louvar a Deus e cantar bastante para louvar ao Senhor. Por isso, logo cedo, os pássaros cantam pela manhã, anunciando que o dia está nascendo e glorificando a Deus por este dia maravilhoso. Outros pássaros cantam durante o dia, outros cantam durante a tarde, e tem até outros que cantam quando a noite chega e cantam durante a madrugada. E assim fizeram, porque dentro de cada coraçãozinho de uma pequena ave estava um coração agradecido, sabendo que Deus era digno de todo louvor. Quando você ouvir um pássaro cantando, quando você ouvir um passarinho pela manhã, ou pela tarde, ou pela madrugada, ainda que seja o piado de uma coruja, você vai se lembrar que cada ave está louvando a Deus por ter lhe ensinado a fazer o ninho e a criar os seus filhotinhos e ter proteção e segurança para as suas famílias. E quando você ouvir um pássaro cantando, glorifique a Deus também. Lembre-se de louvar ao Senhor, conforme está escrito no Salmo 150, no versículo 6, que diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E eu quero ler para você, como se eu fosse aqui, um passarinho, como se eu fosse um pardal piando solitário sobre um telhado. Eu quero ler para você o Salmo 113. E à medida que você for ouvindo este salmo, você também vai louvando o Senhor dentro do teu coração, por tudo que Ele tem te ensinado, por tudo que Ele tem te mostrado, e por tudo que você tem aprendido, e por tudo que você tem conquistado. Diz assim: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado,
para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Para finalizar, Salmo 150, verso 6, que eu já li para você, mas que eu faço questão de repetir. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Você está respirando agora, está respirando e não se deu conta disso. Foi Deus que colocou este fôlego de vida dentro de você. E sem que você perceba, o teu pulmão está se movendo sozinho. E quem foi que fez o teu pulmão respirar desta maneira? Ainda que você dissesse, não, meu pulmão não vai respirar. Ainda que você prendesse o teu ar, o teu pulmão, ele iria reclamar o fôlego de Deus. E sozinho ele respira sem que você mande. Então a palavra de Deus está te dizendo, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor.